Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. E antes de começarmos, como sempre, fazemos as nossas orações pedindo a intercessão e a proteção de Nossa Senhora, para que neste vídeo não nos afastemos 1 milímetro sequer da reta doutrina católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Causa nostra Letícia, ora pro nobis, São Padre Pio de Pietreutina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como sempre, eu faço a velha pergunta para vocês, meus irmãos. Já rezaram o rosário hoje? Rezem o rosário. Mais e mais pessoas enviam-me através da caixa de mensagens do YouTube que estão cada vez mais devotos do Santo Rosário. Então, graças a Deus, há algum efeito realmente espiritual esses vídeos que eu estou disseminando pela internet está obtendo, né? Então, algumas graças espirituais estão sendo obtidas e a oração do Rosário é uma delas. O Rosário que é tão importante, que é um sacramental tão valioso e que, como dizia Padre Pio, é uma arma contra o mal. É uma arma contra o mal, tá bom? Lembrando aos senhores que nesta quinta-feira, às 20 horas, teremos mais uma vez uma live com o professor Carlos Bezerra, tratando do tema da irmã Lúcia, que ele trata no seu livro, né? E também do terceiro segredo de Fátima, tá bom? Que na verdade é a terceira parte do segredo, porque o segredo é um só, dividido em 3 partes, tá bom? Então, não esqueçam, anotem na agenda de vocês, bota aí no despertador, aí no alarme aí do celular, nesta quinta-feira, tá bom? 18 de agosto, que eu estou gravando hoje no dia 16, terça-feira, 17 quarta, 18 quinta, às 20 horas. Mais uma vez, uma live com o professor Carlos Bezerra. Tendo em vista que a nossa última live foi um sucesso. Bombou, como se diz aí vulgarmente, né? Lembrando também o material fantástico, tendo em vista que estamos falando agora de uma forma de vocês se inteirarem, se informarem melhor sobre algo e se adquirirem conhecimentos, e tudo de acordo com a reta doutrina católica, é especial para seus filhos, para seus netos, para seus sobrinhos. Gente, olhem o material do Instituto São Carlos Borromeu. Tudo dentro da reta doutrina católica. Tem os níveis bronze, prata e ouro. Vale a pena vocês adquirirem este material e colocarem todos esses módulos à disposição de seus filhos, de seus netos, de seus sobrinhos, gente. Tudo dentro da reta doutrina católica. Esse aqui é do ensino fundamental. Meu filho de 6 anos, meu caçula, já está tendo acesso a esse material. Já estou, aos pouquinhos, colocando meu filho em contato com esse material. E tem muita coisa bonita aqui. Olha só, jogos de dominó, joguinhos, jogos de tabuleiro, as profissões, né? Muita coisa bonita, orações, muita coisa linda, gente, muita coisa linda. Sem contar matemática, português, ciências, tá bom? E como ler livros, ler textos, já desde pequenininho, já orientando. E o melhor de tudo, tudo segundo a reta doutrina católica. Gente, tem latim, tem inglês para as criancinhas. Vocês estão dando um presente, ofertando a seus filhos isso aqui. Dos 2 anos de idade até o 3º ano do ensino médio. É aqui o símbolo do Instituto São Carlos Borromeu. Dionísio, eu estou em dificuldade. Gente, vocês vão privar seus filhos por causa disso? Tem cartão de crédito, para que a gente gasta dinheiro com tanta coisa supérflua, tanta coisa que não acrescenta? Vamos acrescentar isso para os nossos filhos. E o melhor de tudo, vocês também podem ter um desconto com um cupom Tradição 5. Está na descrição, juntamente com o link do Instituto São Carlos Borromeu, tá bom? Tem até
Também tem QR Code no fundo de cada módulo. Tem material também online para quem quiser. Eu gosto, particularmente, eu gosto de material físico, módulos físicos, tá bom? Eu prefiro. Mas quem quiser também pode utilizar o material virtualmente, tá bom? É isso. Instituto São Carlos Borromeu. E hoje vou tratar de um tema muito interessante. No último domingo foi comemorado a exaltação da Santa Cruz. E a gente lembra de cruz, lembra do sofrimento de Nosso Senhor. E eu queria tratar um pouquinho disso. O quanto Jesus sofreu por nós e um pouquinho também da literatura que eu recomendo para ser lida por católicos realmente que se interessam pelo tema. Que a crucifixão de Nosso Senhor foi um dos eventos que estão melhor documentados que da antiguidade. Tem, é claro, além dos 4 evangelhos, tem as cartas de São Paulo que falam sobre a crucifixão de Nosso Senhor, os escritos dos santos padres, até mesmo escritos de pagãos cultos que escreveram sobre o tema. Mas foi, acima de tudo, o evento central da nossa salvação. O evento central foi justamente o sacrifício de Nosso Senhor por nossos pecados. Carregou consigo todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. É bem verdade, o sacrifício dele suficiente para resgatar todos, mas nem todos o aceitaram. Então, como diz o cânon, também é por muitos. Acima de tudo, é por muitos, porque nem todos aceitaram. É suficiente porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E a ação de Cristo, a ação salvífica de Nosso Senhor é teândrica. Theos, Deus, andrica, andros, homem. Tá bom? Então, o que mais eu posso dizer a vocês, além de que adquiram esses livros que eu vou indicar depois. Quem puder, tiver um tempo maior para dedicar, eu já li vários deles. Recomendo. Mas o livro, um dos livros que mais me impactaram, e por muito tempo eu tinha uma visão de que o sudário mostra o cravo de Cristo no pulso. Então provavelmente ele foi crucificado no pulso. E aí um livro meio abriu os olhos. Um livro que eu comprei. Né? E é esse aqui. A Crucificação de Jesus, de Frederick Zugibe. Vocês acham esse livro? Não acham mais na Amazon. Mas provavelmente vão encontrá-lo na estante virtual. Quem foi Frederick Zugibe? Olha só, olha só aqui, MD e PhD. Tá vendo? Era um médico, legista forense, lá de Nova York, nos Estados Unidos, que ele era especialista justamente nessa questão da medicina legal, né, do estudo de acidentes, de assassinatos, de suicídios, de mortes violentas. Então ele era um médico que tratava essa questão das pessoas que faleciam nessas circunstâncias e iam até o centro de medicina legal em que ele trabalhava, um hospital de medicina legal, que recebia, ele era um perito, e ele era encarregado justamente de detectar a causa-morte daquela pessoa. E ele, por muitos anos, ele estudou a morte, a crucifixão e morte de Nosso Senhor, e também o suplício do flagelo, mas acima de tudo, a crucifixão de Nosso Senhor. Já faleceu ele, mas deixou uma obra muito interessante. Ele conseguiu, ele desvendou para mim que realmente Cristo não foi crucificado no pulso. Não foi aqui. A gente pensa que foi aqui, porque saiu aqui. Não. Cristo foi crucificado aqui. Aqui, tá vendo? O lugar que na nossa mão, nosso membro, é um dos lugares que podem sustentar o corpo. Zugibe, ele demonstrou, inclusive ele fez ensaios, tirou fotos, tem documentos dele, que ele pegou o genro dele e pendurou na cruz para determinar a causa-mortes de Nosso Senhor. O livro é bem ilustrado também, além do conteúdo fantástico
ele é muito ilustrado, ele é cheio de ilustrações. Muitas ilustrações, tá? Muitas ilustrações. Muitas ilustrações. A capa em si já é muito bonita, aquela capa clássica de Gustave Doré, mas essa parte, ele estuda também o sudário de Nosso Senhor. Tem vários capítulos que ele trata do sudário de Cristo. E Zugibe, né, ele fez estudos. Por exemplo, foi Zugibe que determinou que os malfeitores que morreram ao lado de Cristo, cada um de um lado, aí tem aquela parte que Pilatos, tendo em vista que as autoridades judaicas não queriam que os corpos permanecessem ali para a grande festa da Pessah, da Páscoa, que ia iniciar justamente com o pôr do sol, que aqueles malfeitores que foram crucificados com Jesus tivessem suas pernas quebradas. Aí as pessoas dizem, as pernas eram quebradas para que a pessoa sufocasse e morresse sufocada. Ele demonstrou, inclusive com o próprio genro, ele demonstrou com os estudos que ele fez com o genro, que o crucificado que tinha suas pernas quebradas, ele não morria de asfixia, porque ele não conseguiria expelir de forma eficaz os gases da respiração durante a crucifixão. Não. As pernas eram quebradas e eram quebradas por meio de uma fratura exposta, que certamente acertava a veia femoral, e os condenados que passavam por essa execução, chamada crurifrágio, estavam crucificados, tinham suas pernas quebradas, eles morriam de hemorragia aguda. O caso de Cristo é diferente, tá bom? Porque Cristo não teve suas pernas quebradas. Ele morreu antes de passar pelo crurifrágio, que, no caso, como ele estava morto, eles viram que estava morto, para não ter muito trabalho, viram que estava morto, fincaram uma lança no lado de Nosso Senhor, que atingiu o coração. Ele já estava morto, na verdade. Era apenas para atestar a morte. E para que se alguém, Deus é tão providente, para que se alguém, nas gerações posteriores, contestasse, Cristo não morreu de verdade, ele ficou na cruz, como disseram, o cara de gente que falou essas abobrinhas, dizendo, não, realmente, um lançaço no coração, uma lançada no coração, a pessoa vai sobreviver? Transpassando o músculo cardíaco? É demais, né? Então ele demonstra que justamente a crucifixão, o cravo transpassou aqui. Nossa Senhora, durante uma aparição a Santa Brígida, ela fala a Santa Brígida que Jesus foi fixado na cruz, tá, com os membros superiores, na parte mais que podia melhor resistir o peso, a parte mais forte da sua mão, que é aqui. Então, esse livro eu recomendo, tá bom? E outra coisa que também antecipou muito a morte de Cristo, que claro que uma vez que foi cumprida a exigência da justiça, que Cristo se fez vítima por nós, por isso que o sacrifício do Nosso Senhor foi vicário, né? Então, uma vez feito isso, ele cumpriu de uma vez por todas a justiça. Mas a flagelação terrível que ele sofreu também apressou sua morte na cruz. Perda de líquidos. A coisa foi tão forte, a flagelação, que tiveram que colocar um homem que vinha do campo, Simão Cirineu, Simão da Cirenaica, que era da região da norte da África, ele era um judeu que estava ali, estava residindo ali em Israel. Ele foi obrigado pelos soldados romanos que estavam ali levando Cristo para o Calvário, ele foi forçado a carregar a cruz, porque viram que Cristo provavelmente não ia resistir chegar até o Calvário, né? E aí o Simão Cirineu carregou a cruz. Simão Cirineu, que depois vai ser pai de Alexandre Rufo, que seriam pessoas muito importantes na comunidade romana nas décadas seguintes. Muito provavelmente
com a forte influência de São Pedro e São Paulo, não é? Que eles moravam em Roma e eles foram evangelizados por São Pedro e São Paulo, tá bom? Já em Roma, décadas depois, os filhos de Simão Cirineu. E as cartas de Paulo falam de Alexandre, pai de Alexandre Rufo, eles falam. As cartas, elas falam. Pelo menos uma carta fala de Alexandre Rufo. Salvo engano. Ou se não me engano, fala de um ou de outro. Mas é mais provável que tenha falado dos dois. Eu vou depois dar uma olhadinha nisso. Outros livros que eu acho fantásticos. Tem um livro que eu achei um pouquinho datado, mas que é um livro que vale a pena ser lido até hoje. Porque também foi fonte de um estudo muito primoroso de Pierre Barbet. A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. Essa edição aqui é da Loyola. Antiga. Eu recomendo. Pierre Barbet é que fixou um pouco melhor essa ideia equivocada de que Cristo tinha sido pregado no pulso. E não foi. Tá bom? Aqui. Ele também realizou crucifixões de cadáveres. Pierre Barbet realizou crucifixões de cadáveres. Então, é um material que realmente vale a pena se ler, estudar. Ele também estudou muito o Sudário de Turim. O Sudário de Turim é um material necessário que deve ser lido. Aqui, ó, cadáver crucificado por Pierre Barbet. Tá vendo? E o interessante é que os cravos que Pierre Barbet fixou o cadáver, os cravos que ele colocou aqui. Não colocou aqui, não, colocou aqui. Interessante, né? Aqui, ó. Um cadáver que ele crucificou. Tá vendo? É um médico que realmente foi lá, na prática, ver como era a situação de um crucificado. Então, eu não sei quem é que está publicando agora, porque essa edição minha é da Loyola, é antiga, né? Mas eu acredito que dá para se... tem novas publicações, foram feitas novas impressões por outras editoras, novas edições de outras editoras. Vale a pena vocês adquirirem. Outros livros que eu acho maravilhosos. David Gibson e Michael McKinley, Em Busca de Jesus, Fé, Fatos e Falsificações. 6 relíquias que contam a notável história do Evangelho. Aí ele vai para a Coroa de Espinhos, o Sudário de Turim, o Sudário de Oviedo e tudo mais. É um livro muito bom também. Em Busca de Jesus. Fé, Fatos e Falsificações. 6 relíquias que contam a notável história dos Evangelhos. David Gibson e Michael McKinney. Eu não sei se vocês ainda acham da Amazon, não, mas acho que talvez achem ainda. Se não acharem, estante virtual. Está aí para isso. Ele trata justamente das relíquias, que têm ligação com o Nosso Senhor. Pedaços da cruz, a verdadeira cruz aqui, ó. Verdadeira cruz, pedaço. A cruz intacta não existe mais. Existem fragmentos da cruz, tá bom? Ele fala da cruz, da coroa de espinhos. Fala de vários e vários. Pelo menos 6 relíquias ligadas a Nosso Senhor, ao suplício que Nosso Senhor passou na cruz. E também antes. Em Busca de Jesus. Editora Fontanar. Outro livro que eu gosto. É importante a gente saber o seguinte. O local do sepulcro de Nosso Senhor, assim como o Calvário, a tradição que remonta a eles, estão muito próximo do outro, é antiquíssima. Não foi simplesmente Santa Helena que chegou lá, é aqui que eu determinei que vai ser o Calvário. Não. Tá bom? E existia sempre a tradição de que aquele local seria o Calvário de Nosso Senhor, o Gólgota, e um pouco mais adiante, o seu túmulo, o seu sepulcro. Aí veio um protestante, militar inglês, Gordon, e ele botou na cabeça dele, não, porque os católicos dizem que é lá, os ortodoxos dizem que é lá, não, eu vou descobrir o verdadeiro local. Aí bota na cabeça, o local
E aí ele vai, procura uma pedra que parece bem remotamente um crânio humano. Uma pedra lá, uma rocha, que parece. E aí ele achou um túmulo, escavando. Não, eu achei um túmulo. Achou um túmulo. Aí Gordon achou um túmulo. Né? O anglicano achou um túmulo. E ele era protestante, né? Acho que ele era da Low Church, ele não era da High Church. Bem, o anglicanismo é um arremedo só, né? Mas, muito embora tenha o nível high e o low. Bem, aí ele disse, não, encontrei o Calvário. Aí foi uma agonia no final do século XIX, meados para final do século XIX. Foi uma agonia. Encontrei o túmulo, aí ficou como o Calvário de Gordon. Aí você vai em Jerusalém nos dias de hoje, tem a Basílica do Santo Sepulcro tradicional, que sempre foi identificada como os locais históricos em que Cristo passou pelo suplício da sua crucifixão e depois foi sepultado. E tem o Calvário de Gordon. Só que o Calvário de Gordon tem um detalhe interessante. Tem um túmulo. Tudo bem, tem um túmulo ali. O túmulo é do século 7 a 8 a.C. Quando os evangelhos dizem, são taxativos, Cristo foi sepultado em um túmulo novo, que era de José de Arimateia, que nunca tinha sido usado. Nunca. Túmulo novo, escavado na rocha, ninguém antes tinha usado. Então esse negócio de dizer o Calvário de Gordon é o Calvário, de fato, nunca foi. Nunca foi. Tá bom? E tem mais. A Basílica do Santo Sepulcro, em cima do Calvário e do sepulcro de Nosso Senhor, o imperador Adriano, por volta do ano 135, ele construiu um templo a deusa Vênus, a deusa pagã, Vênus, para justamente tentar obliterar a memória de Nosso Senhor, do que Nosso Senhor sofreu ali. E tem mais um detalhe. Aí os protestantes, mas esse túmulo, esse Santo Sepulcro de vocês católicos está dentro das muralhas de Jerusalém. Estava fora antes. Foi na época de Calígula, que, por volta do ano 40, 41, que o muro de Jerusalém foi alargado, o seu perímetro, e passou a abarcar a área do Calvário, do Gólgota, e do Santo Sepulcro, e do sepulcro de Nosso Senhor. Porque antes estava fora, como diz as Escrituras, que o Calvário, o Gólgota e o Santo Sepulcro estavam fora das muralhas, para que quem entrasse na cidade e saísse, pudesse presenciar aquilo ali. Era como se fosse a crucifixão, era algo tão terrível e ao mesmo tempo tão vergonhoso, que as pessoas, as autoridades romanas faziam com que fossem lugares muito públicos. E ali era próximo, né, tinha um arco próximo ao Calvário, no qual as pessoas entravam e saíam. Imagine você ver aquele espetáculo, né, das pessoas condenadas. Ninguém vai querer se revoltar. Era uma forma de controle através do horror. Né? Pessoas ali nuas, cravadas em cruzes, pelas mãos e pelos pés, sofrendo de uma sede terrível, as dores terríveis. As dores eram terríveis. Né? E imagine você ali passando aquela vergonha até inenarrável. O que Nosso Senhor passou, e pior, Nosso Senhor carregou consigo todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. A questão é, nós estamos dispostos a aceitar esse sacrifício por nós? Então, e o Calvário de Gordon, os protestantes ficam ali, e eles vão lá. Eles não vão no Santo Sepulcro verdadeiro. Né? E parece que Santa Helena, quando ela foi também para fazer a busca das relíquias de Nosso Senhor, ela parece que já estava com um mapa da cidade no século I. Lembre-se que Jerusalém tinha sido destruída no ano 70, e o templo foi arrasado, o templo do templo dos judeus foi arrasado no ano 70 por Tito, e depois Adriano destruiu também, mais uma vez, o que já estava realmente numa situação calamitosa, em ruínas, ele arruinou mais ainda. E, bem, existia sempre, e ele queria justamente construir uma cidade romana, a Hélia Capitolina ali.
E ele, claro, levantou ali também, em cima do Santo Sepulcro e do Gólgota de Nosso Senhor, do Calvário de Nosso Senhor, o templo. Aí Santa Helena vai lá e, com esse mapa do século I que ela tinha, que um judeu, parece que os judeus antigamente guardavam isso muito bem, ela pediu que os judeus que tivessem mapas antigos da cidade, como era a cidade antigamente, fornecessem para ela. E aí ela conseguiu detectar que em cima do local santo, onde Nosso Senhor carregou todos os nossos pecados ali na cruz do Calvário, Adriano levantou justamente aquele templo horroroso para como é que se diz, profanar o lugar e a fazer com que as pessoas esquecessem o que passou ali. Não tinha como esquecer o que passou ali. Não tinha como. Então, tem mais um mérito de Shimon Gibson nesse livro aqui. Os Últimos Dias de Jesus, a evidência arqueológica. Shimon Gibson, judeu. Eu reconheço um mérito muito bom nesse livro de Shimon Gibson, e eu concordo. Ele demonstra que o pretório de Pilatos não era na Fortaleza Antônia, que ficava ao lado do templo. Ele demonstra, muito bem demonstrado, muito bem explicado, com documentos, com fotos, com fontes, muito bem meticulosos. Esse livro é fantástico. Eu li isso aqui num tapa. Ele demonstra que o pretório onde Jesus foi julgado, atualmente, existe até hoje o local em que Pilatos esteve realmente sentado. Chama-se cadeira curul. Era uma cadeira, uma espécie de uma poltrona grande, um trono, em que as autoridades romanas elas julgavam as causas e decidiam questões. Né? E Shimon Gibson, ele conseguiu, na minha opinião, ele provou que o túmulo de Jesus fica em outro local. O túmulo não. O pretório de Pilatos fica em outro local. E ele dá até a foto aqui. Acho que tem a foto aqui, ó. Aqui, ó. Ele mostra a foto do lugar em que Pilatos se sentou para julgar Nosso Senhor. E fica no antigo palácio bem próximo do antigo palácio de Herodes o Grande, que Herodes o Grande construiu. Essa escada, uma parte dela aqui, ó, ainda existe. E o outro lado é o muro da cidade construída pelos otomanos, cortando ali, e você ainda vê a escada, que você subia para o palácio, em que Pilatos passava as festas da Páscoa, e do outro lado tem o palácio que Herodes, que julgou, para quem Pilatos mandou Nosso Senhor, também passava as festividades da Páscoa. Ele faz um exame muito meticuloso. Eu discordo de outros fatos, outros pontos dele. Mas esse livro, por isso, é um livro bem técnico, mas também muito esclarecedor. E apesar de ser técnico e, de certa forma, profundo, ele também é claro. A linguagem que Shimon Gibson utiliza é muito boa. Ele é um arqueólogo israelense. Shimon Gibson. Vale a pena. Tá bom? Vale a pena. Editora Landscape. Eu não sei se vocês ainda acham na Amazon. Como sempre, recomendação, estante virtual. Outros livros já são um pouco mais antigos, mas eu acho também muito interessantes. Dr. Johnson Heller, o Sudário de Turim, ele pega muito a questão da comissão que a NASA fez para estudar o sudário. Comissão STURP. Que era o pessoal que analisou, escaneou o sudário de forma microscópica. Todo o sudário. Eles fizeram uma análise profunda. E eles ficaram realmente embasbacados. Isso em 1978. Né? Dr. John Heller, o Sudário de Turim, pela José Olímpio. Aqui você provavelmente não deve encontrar mais na Amazon, nem nas livrarias normais, mas você vai encontrar em sebos bons, como eu já falei, na estante virtual. Olha a capa. Muito bom livro, muito bom. Tá bom? Beleza. Outro livro que eu acho interessante, de Manuel Soler, sacerdote jesuíta, O Sudário do Senhor, Sua Autenticidade e Transcendência pela Loyola. O sudário faz uma análise muito interessante do sudário.
Muito interessante. É um livro que realmente enriquece a biblioteca. Enriquece. Muitas horas de estudo, desenhos, ele é graficamente muito rico. Muito rico, muito rico. Muito rico. Aqui, ó, não é no pulso. Interessante. Se você for olhar mesmo, não é no pulso. É aqui. Tem uma passagem, tem um espaço vazio aqui entre dois ossos, dois pequenos ossos. É muito bom esse livro. Muito denso. E aqui coisas que descobriram escritas em net. Quer dizer que Jesus, aqui, ó, analisando o sudário, tá aqui, ó, em net quer dizer Nazaré, Nazareno, Jesus Nazareno. Tá vendo? Aqui, ó. Análise que eles fizeram do sudário. Esse livro aqui é muito bom porque ele é muito rico também em gravuras, muita ilustração. Muita ilustração, tá vendo? Muita ilustração. Aqui a trama do tecido do sudário, a trama. Riscos de sangue. Esquema dos riscos de sangue. Muito bom. Livro que eu recomendo, da editora Loyola. O Sudário do Senhor, Sua Autenticidade e Transcendência. Outros que eu acho interessantes, só para complementar, vale a pena também, mas Emanuela Marinelli, O Sudário, Uma Imagem Possível, da Paulus. Esse foi o primeiro livro sobre o Santo Sudário que eu tive. Eu adquiri, ainda no comecinho dos anos 90. Também muito rico em gravuras, multiplicativos. Olha como é que Jesus carregou a cruz, ó. Não foi a cruz inteira. Né? Chamava-se patíbulo. Ela era fixada na haste vertical que já estava lá no Gólgota. Tá bom? E Jesus caiu com o peito no chão. Ele já não estava aguentando carregar o patíbulo. E aqui, ó, as marcas aqui da flagelação de Nosso Senhor. E aqui, ó, como era fixado o condenado de Nosso Senhor, a cruz aqui, ó. Chegou aqui, eles fixavam nos tips. Os tips era a haste vertical da cruz, o madeiro vertical. Tava a pessoa era crucificada e erguida até aqui. E fixada lá. Muito rico. Também vocês talvez encontrem aqui as faces, os retratos de Jesus que se tem desde a antiguidade, que foram realmente influenciados pelo sudário, que é coisa realmente muito antiga. Não é coisa da Idade Média, não. Sudário não é coisa medieval, não. Tá bom? Inclusive, o livro da minha biblioteca católica sobre o sudário de Nosso Senhor, ele demonstra que, através de exame de fluxos de raio-x, se demonstrou que o sudário tem realmente 2000 anos. O carbono 14 ele é falho porque houve contaminação do tecido. Enquanto isso, o raio-x ele detecta, ele consegue mapear a data certa. E o carbono 14, se há contaminação, o material contaminado não se presta a datação. Né? Sem contar também que a parte que foi tirada do sudário é uma parte que foi recosida, remendada por mãos piedosas, muito provavelmente de religiosas, no decorrer dos séculos. Partes que se danificavam, que ficavam ao largo do tecido, não comprometeu a integridade nem da imagem, né, que não se sabe exatamente como aquela imagem foi feita. Né. Ali realmente é uma mensagem para nós, dos séculos 20 e 21 em diante, que temos tecnologia para analisar realmente aquilo como um negativo, que o fotógrafo Secundo Pia, ele foi o primeiro a fotografar em 1898, ele fotografou
o sudário, e quando foi revelar, ele percebeu o negativo. Tinha no negativo, Nosso Senhor estava todo ali. Não tem como. São muitos os elementos que corroboram para a autenticidade do sudário. Quem foi que recebeu coroa de espinhos? Quem foi crucificado que recebeu coroa de espinhos? Quem foi crucificado que tinha coroa de espinhos e ainda recebeu uma lança no coração? Quem foi crucificado que foi tão flagelado? Quem foi crucificado que teve no momento que foi sepultado, várias e várias ervas e plantas aromáticas foram da região de Israel, que brotavam apenas entre final de março e início de abril, colocado ali. E detectaram também. Já falei do livro sobre as plantas do sudário, também de um judeu. Sudário de Turim, Valdo Alves da Assunção, o Evangelho para o século XX, ele bate bem isso. O sudário é um evangelho para o homem, que muitas vezes ele se acha embebido pela ciência, e Nosso Senhor lhe dá a resposta. A editora Loyola também. A Loyola publicou muitos bons livros sobre o sudário, aqui é apenas mais um. E por último, a verdade sobre o sudário, de Kenneth Stevenson e Gary Habermas. Arqueologia do sudário, arqueologia da crucifixão, tentativas modernas para explicar uma eventual falsificação. Aqui, ó, que o estudo pessoal do Sturp, estudando. Sturp é a NASA, a comissão da NASA nomeada. Outubro de 78. A NASA estudou. Fraude sudário, dizendo que não há possibilidade, não tem como aquela imagem ter sido produzida, como eles falam, na Idade Média. Não tem como. Ele faz uma análise dos fatos, e também é ricamente ilustrado, faz uma análise dos fatos, e no final ele chega às conclusões. Vale a pena também. Bem, meus queridos, despeço-me por aqui, pedindo que, se você, por favor, gosta do conteúdo do meu canal, curta, compartilhe e comente. Tá bom? Que tem muita gente que se inscreve e não comenta, não compartilha, não curte. Tem gente que curte, compartilha, mas não se inscreve. Então, para vocês realmente me afastarem do Shadowban, que o Shadowban, você sabe que o pessoal da plataforma não gosta muito de canais religiosos. Tá bom? Então, vocês, fazendo isso, vão dar um pouquinho mais de visibilidade ao meu canal. Hoje o vídeo ficou um pouco mais longo, mas é com muita satisfação que eu apresento esse tipo de material e digressão, falando sobre esse assunto, que eu acho tão interessante. A gente depois pode até retomar esse assunto do suplício de Nosso Senhor. Por exemplo, a coroa de espinhos não era um diadema só, ele ocupava toda a parte superior da cabeça de Nosso Senhor. 70 e tantas feridas dos espinhos, né? Do Spina Christi, a planta que originou os espinhos que perfuraram o couro cabeludo do crânio, a parte superior de Nosso Senhor, que sofreu tanto por nós. É isso. Então, meus queridos, um grande abraço. Deus abençoe a todos. Peço que rezem por esse apostolado. Salve Maria e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.